Sabe por quê? Porque assim, como é que a gente botou ele pra mamar no fim das contas? Mas, porra, a gente não tem... Existe no planeta... Não existe mais, na minha opinião, mas eu não sou cientista, um motivo no planeta Terra para que a raça humana siga evoluindo no modelo que é proposto pelo Darwin. Proposto e confirmado, etc, etc. A gente está num estágio que a gente cria a nossa própria evolução por meio da tecnologia. É um absurdo falar isso, na opinião de vocês? Por exemplo, ó, a gente anda com o cérebro na mão, né? Vai lá, Cariane. Eu não acho absurdo. Eu também não. Também Nem não. um pouco. Cyberpunk. Então cara. eu acho que o Darwin pra mamar. Porra. Imagina uma Carinha civilização. dele. Cara, imagina uma civilização Eu cyberpunk. acho que Onde a você tecnologia anda- foi o truco no Darwin ali nessa Foi o coisa. truco, né? Foi o truco. Mas não na teoria dele, porque... Não na teoria dele. Não na exato. teoria dele. Porque eu compactuo diretamente com o que o doutor disse. Não tem nada que sobreponha a ele como cientista e como as teorias dele. E olha que faz muitos anos. Mas eu acho que a tecnologia, ela vem trazendo uma outra realidade. Perfeito. E essa realidade, ela não vai mudar o conceito de Darwin. Vai Com continuar certeza. acontecendo tudo isso. Com certeza. A evolução existe. A evolução existe, cara. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa bem chula aqui. Ah, Eu, bebê, nasci de olho fechado. Pega um bebê agora, velho. Sim. Nasce de olho aberto. E aí, daqui a pouco ele vai fazer o quê? Claro que há alteração. Claro que. Há alterações, mas cara. essa alteração, ela precisa de uma motivação, não precisa? Segue. Tá Não, muito não, bom. pode falar. Não, segue, por favor. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a evolução da classe, vamos falar da espécie humana, cara, é muito notório se você parar pra perceber. E essa evolução vai continuar acontecendo, só que eu acho que a evolução, inclusive mental, tá trazendo uma forma diferente que vai mudar a questão comportamental. Maravilhoso. E essa questão comportamental que envolve tecnologia, forma de você enxergar o mundo, a vida e tudo mais, o acesso rápido ao conhecimento. Criança de 6 anos de idade, ela já sabe o que é, tudo quanto é profissão, sabe de tudo, sabe falar tudo. E isso vai levar a gente a uma evolução ainda maior. Por quê? Porque você vai conseguir construir tecnologia farmacológica e outras coisas para aumentar a sua longevidade. Você vai começar a ter consciência de coisas que no passado você não se preocupava em relação à sua saúde, em relação a prevenções e tudo tal. E isso talvez colabore ainda mais para o processo evolutivo do ser humano. Então eu acho que isso é um fator positivo. Eu sim também. Quando eu disse que a gente botou o Darwin pra mamar, não tinha a ver com dizer que a teoria dele tá errada, não é nada disso. Concordo pra caralho contigo. E assim, será que nesse sentido a gente tá melhorando o nosso... Eu acho que sim também, mas o nosso cérebro coletivo, que é o que permite, por exemplo, a gente produzir uma TV, que, por exemplo, eu não sei fazer uma TV, nem você, mas você sabe fazer a tela, você sabe fazer o circuito, você sabe fazer não sei o quê, e a gente conjuntamente cria uma parada. A gente tá dando saltos cada vez maiores nesse conhecimento humano, ou a gente tá só tornando o acesso a tudo isso num período mais curto? A tecnologia, qual que é o efeito dela na Para opinião mim de é vocês? muito mais comportamental do que tudo. Cara, daqui a pouco, eu acho que daqui a alguns anos não vai existir mais uma pessoa escrever, cara. Qual foi a última vez que você escreveu algo? Entendeu? Definitivamente não é muito Então comum, agora não. quais são os efeitos, os impactos que isso vai acontecer na forma de se relacionar? Ou Positivos e negativos. na própria Em tudo. Que seja da sua coordenação motora, a sua forma de se comportar, tudo. Então, é difícil. Deve ter muita gente estudando e tentando entender isso a longo prazo. Mas que é um fato que a tecnologia, a forma com que a gente se comportamenta e o que a gente vai conquistando, para mim isso é fruto da evolução também, cara. Será que o humano de lá de trás seria capaz de desenvolver tudo isso? Mas a gente não... Não seria. Isso não faz parte do processo evolutivo, Mas então? como o nosso cérebro coletivo, ele trouxe a possibilidade da gente hoje viver numa sociedade altamente tecnológica, que hoje a gente não pensa mais numa vida sem internet, por exemplo, isso não significa que nós somos os agentes da nossa própria evolução. Por exemplo, eu não preciso mais esperar um Depende estímulo do que você está externo. falando.
Eu não preciso mais Depende esperar. do conceito de evolução. Eu não preciso mais, por exemplo, surge um problema, qualquer problema, surge o Covid-19 na humanidade. Eu não preciso esperar surgirem indivíduos resistentes ao Covid-19. Eu vou lá e tecnologicamente crio uma vacina e foda-se. Mas isso é uma E aí vantagem você da chega uma hora e morre. sociedade. Mas Hã? isso é... Só que você chega uma hora e morre. Mas... Chega uma hora e morre porque eu preciso morrer, né? E aí você volta lá atrás, Que nem o cocô do Tantan. igual no cocô do Tantan. Boa. Volta lá Pô. atrás, em Darwin. Mas eu novamente. acho que, assim, no caso, se tratando de Darwin, eu não sei se ele falava isso unitariamente do ser humano, porque unitariamente ele evolui de um para outro e vai evoluindo assim, ou da sociedade. Porque no caso você pode fazer as coisas porque a sociedade e o tempo que a gente tá te fornece Mas isso como o que uma o Cariani ferramenta. está falando é que a sociedade é o nosso ambiente de evolução. E é isso aí, tá certo. Então, Mas na verdade, não é no mais ser um- humano, que é um ser cultural, Uhum. não existe essa distinção. Ele evolui porque ele constrói esse arcabouço. Ele vai continuar E é esse evoluindo, independente. Esse é a nossa floresta. Não, mas ele Nossa vai... floresta, ela não é mais física, Não, né? a nossa floresta é cultural, e ela é simbólica, ela é as representações que a gente cria, os platôs tecnológicos que a gente inventa. Mas é isso assim, que ele falou. E tá certo. O nosso equipamento, a nossa casca, essa parte aqui, ela não tem mais estímulo para continuar evoluindo. Não, cara, ela tem? também muda, curiosamente. Ela Vai lá. muda também, como ele falou. Você tem mudanças, inclusive, que você percebe em poucas gerações, em bebês. Isso tudo é verdade, cara. Muda sim. Mas muda. ele vai evoluindo de acordo... É que evolução do momento não quer que a dizer gente tá. melhoria, tá? É- Evolução é alteração, tá Tá. bom? Alteração. Então tem sim, cara, tem um monte de estudo mostrando, cara, a evolução atua sobre a espécie humana, sim. Isso não quer dizer que a espécie humana está se tornando melhor, não é isso. Há diferenças pequenas, mas que você encontra quando você faz o estudo de fóssil e etc e tal. Sim. Sim, é o que ele falou. Mas é isso então, aí, cara. não vamos falar em evolução, vamos falar que ela vai continuar se modificando É que a independente... evolução é modificação, não necessariamente que é evolução. A ideia de Mas que no a evolução caso, a gente pode ter teleológica, uma ela tá equivocada. Então, É. evolução pode ser para pior, num certo Isso, sentido. no caso, uma mutação. Uma No mutação caso, exatamente. pra pior. Se você tem alguma coisa que foi fixada na espécie por alguma razão e no final das contas ela afeta essa espécie de uma forma que a gente entende como negativa, eu vou dizer que eu tive uma evolução para pior, tá? É óbvio que se eu afeto a capacidade reprodutiva numa espécie qualquer que não está culturalizada como a nossa, essa mutação tende a decair, tende a ser eliminada, tá bom? Mas, de fato, a gente tem, por exemplo, dentro da nossa espécie mesmo, vários exemplos, que é o seguinte, a depressão está muito associada, está associada a uma porra de coisa, mas há um polimorfismo, uma variação genética no transportador de serotonina, chamado 5-HTT-LPR. Então, esse polimorfismo, quem tem as versões curtas, polimorfismo, quer dizer, diferentes versões, eu tenho longas e curtas, que é sempre assim esse papo. E aí eu tenho as versões curtas do polimorfismo. Quem tem mais cópias dessa versão curta do polimorfismo tem maior probabilidade de ter depressão. Por que raios esse troço não foi eliminado do pool genético da espécie se a depressão é absolutamente incapacitante e efetivamente quem tem depressão maior cedo na vida tende a ter uma taxa reprodutiva mais baixa? Quer dizer, olha que loucura. Porra. E assim, eu tenho um trabalho que eu fiz no começo da década de 10, né? No começo da década de 10, né? Enfim, exatamente sobre isso. E é muito engraçado você notar que, por exemplo, esse polimorfismo, ele está condicionado, a manifestação da depressão está condicionada a experiências vivenciais. Então, por exemplo, estresse muito severo no final da infância, começo da adolescência, é o gatilho para quem tem a vulnerabilidade genética desenvolver a depressão. Quem não desenvolve, em algumas situações, pode ter até vantagens com esse polimorfismo, porque ele tende a estar ligado a maior introspecção, portanto, esforço cognitivo, dentro de uma estrutura de construção de cultura, isso é importante, papapá. Ou seja, no final das contas, o espalhamento de um polimorfismo que aumenta a incidência de uma doença psiquiátrica que em si reduz minimamente, mas reduz a taxa reprodutiva, ou seja, não sou eu julgando que é ruim, do ponto de vista darwiniano, evolucionário, isso aí é ruim, está acontecendo porque quando esse gene não se manifesta de maneira negativa, eventualmente ele se manifesta de maneira positiva. Então, só para dar um exemplo entre muitos de como a evolução sim acontece na espécie humana com o espalhamento de uma série de variações genéticas que quando a gente vê está em todos os lados.